No Cruzeiro em Revista, Mente Aberta. O papo é psique. Dez horas mais 3 minutos, Mente Aberta, recebendo ele, que é o nosso colaborador, o psicanalista José Milton Castan. Castan, muito bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, Maria Helena, bom dia, ouvintes do Mente Aberta, o papo é psique. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente não tem noção de que ele exista. E está existindo muito mais do que a grande maioria das pessoas imagina. Nomofobia. Aí quando a gente fala isso, nomofobia, o que é isso, Castan? Explique para os nossos ouvintes. Muito bem, nomofobia é o medo de ficar longe do próprio celular, né? Ou também da impossibilidade de não estar conectado ou do celular estar ficando sem bateria. Nomofobia foi um nome criado por pesquisadores britânicos que, em 2008, eles fizeram um levantamento na Inglaterra e descobriram que 53% das pessoas naquela época já apresentavam sintomas de ansiedades, desconfortos, pelo fato de ficarem naquela época, ainda na época somente do celular, ficarem sem poder utilizar o celular. Os celulares evoluíram e evoluíram para os smartphones. E hoje nós estamos conectados tempo integral. A nomofobia é exatamente esse sentimento, essa angústia, essa percepção, esse mal-estar de ficar desconectado, de ficar apartado do seu celular. É uma coisa bastante interessante. Nós sabemos que as mulheres, por conta da moda, hoje carregam grandes bolsas, né? São as chamadas bags. E duas coisas estão na mão, mesmo independente do tamanho da bolsa: a chave do carro e o telefone celular. São questões de posse muito fortes hoje, na atualidade, Castan? São, sem dúvida são. O IBGE no PNAD de 2013, mostrou que da população brasileira, 75% da população já tem um celular. Isso corresponde a 130 milhões de brasileiros com celular. E, obviamente, o celular é um componente de moda, de apresentação. Então, todos querem o seu aparelho mais moderno, o mais vistoso possível, né? E, nesse aspecto, as mulheres elas são primorosas em ter as suas melhores bolsas, os melhores sapatos e, obviamente, os melhores celulares com as capinhas mais transadas. Agora, dentro da nomofobia, qual é a sintomatologia de uma pessoa que não consegue viver sem o telefone celular, sem estar conectado principalmente às redes sociais? A nomofobia, recentemente, ela passou a integrar o Manual Diagnóstico dos Psiquiatras, o DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, como um transtorno psiquiátrico. E aqui nós temos que tomar talvez um pouco de cuidado, Maria Helena e ouvintes, para que a gente não incorra num aspecto de traduzir um comportamento, um hábito, em um transtorno mental ou um transtorno de personalidade. Esta questão de transformar em doença um comportamento. E dentro dos sintomas que nós temos da nomofobia, estão sentimentos de ansiedade, né? Sensações de angústia, desconfortos de uma maneira generalizada, né? Manifestações, muitas vezes, como agitação, dores de estômago. Pensar em ficar sem o celular pode causar tonturas, suores, frios, náuseas, aceleração dos batimentos cardíacos. E veja, todos esses componentes são componentes que congregam os transtornos de ansiedade. Hoje é muito
comum você sair para passear e encontrar pessoas que estão num restaurante, numa lanchonete, num bar. Muitas vezes são 4, 6 pessoas e que, invariavelmente, a metade está com um telefone teclando ou usando para falar. Isso está trazendo as pessoas a uma impessoalidade com a presença dos outros. É uma coisa que, em termos comportamentais, nos assusta, não? Assusta, e nós podemos ter essa visão amplificada em 2 sentidos. Naturalmente, a nossa sociedade contemporânea, ela vindo em uma individualização muito grande. E as pessoas estão cada vez vivendo mais apartadas do contato social, do contato vis-à-vis, do afeto pessoal. Porém, o que acontece é que essas mídias sociais, elas passaram a compor uma situação ou trazer um benefício que é esta conectividade instantânea, tempo integral, aonde nós estávamos desconectados. O grande problema, Maria Helena e ouvintes, é que esta conectividade que nós temos online, mas não presencial, ela tem componentes da falta do afeto. Nós não podemos esquecer que a origem da espécie humana e a sua evolução, ela foi fundamentada essencialmente nos seres gregários, nos seres associativos. Nós vivemos em grupos e vivíamos em bandos porque a possibilidade de uma superação de um problema, a possibilidade de continuar vivendo era maior em grupo, em bando, do que sozinho. Então está na nossa gênese viver comunitariamente. Por isso que se explica que a gente é sócio de clube, faz parte de sociedades, torce por um time, congrega uma entidade, uma igreja, também pelo aspecto de estar integrado. E talvez Facebook, Twitter, mais recentemente o Instagram e mais recentemente o WhatsApp, com essas mensagens instantâneas, eles fazem, às vezes, desta impossibilidade que nós temos de convivermos tempo integral com as pessoas, como era antigamente, e talvez eles venham preencher esta falta. Talvez, pelo olhar antropológico, seja a boa explicação do grande sucesso dessas mídias sociais. Agora são 10 horas mais 10 minutos, nós vamos fazer um intervalo, vamos ouvir uma música e já nós voltamos com Mente Aberta, hoje focando a nomofobia. É muito interessante tudo isso. Este é o Cruzeiro em Revista com Maria Helena Amorim. 10 horas mais 14 minutos, você está com o Cruzeiro em Revista e nesta sessão Mente Aberta, o Papo é Psiquê, contamos com a colaboração do psicanalista José Milton Castan. No bloco anterior, nós explicamos o que é nomofobia e aí vem aquela pergunta, Castan, cadê meu celular? A pessoa fica desesperada quando não tem o celular por perto ou, como dito inclusive por você, quando está acabando a bateria, não é verdade? Cadê o meu celular? O meu tá guardado lá no carro, não dá para trazer aqui para o programa. Mas é isso mesmo. Então, nomofobia é esta ansiedade, essa angústia de estar desapartado, longe, medo de ficar sem celular. Nomofobia vem da conjunção da palavra nomobiofobia, né? Que é exatamente medo de ficar sem o celular. Mas, como nós dissemos, Maria Helena, o celular ele evoluiu. E ele evoluiu para o smartphone. As funções do smartphone hoje não são apenas nos aspectos de manter a conectividade. Claro, sem dúvida nenhuma, o que mais fazemos no celular hoje é utilizar as mensagens de textos, o Facebook, o WhatsApp, para estarmos all the time, tempo integral, conectado com as pessoas que nós nos relacionamos. Porém, os smartphones, eles
trazem novas funções, e uma delas que a gente não pode deixar de falar é o aspecto da diversão do smartphone, né? Os jogos que têm uma atividade lúdica, né? E essa atividade lúdica, olha que interessante, ela nos afasta, quando estamos lá no joguinho, nos afasta das preocupações diárias. Além da atividade lúdica, o joguinho tem a questão do desafio. E aí nós não podemos deixar de falar e de pensar nos aspectos dos sistemas de recompensa que esses jogos trazem. Não é nenhuma novidade comportamentos utilizando jogos como uma determinada compulsão. Um outro lado do smartphone é que ele também traz esses utilitários, né? Tanto os aplicativos de todas as ordens que nós temos hoje, como o acesso fácil à internet. O que acontece, então, na conjugação, Maria Helena e ouvintes, na conjugação do smartphone vir compor uma necessidade, atender uma demanda que nós tínhamos, que é estarmos sempre conectados aos nossos pares. Mas a conjugação desta atividade contínua de manuseio do celular. Então, aquela coisa de você pega o celular, vê se tem mensagem, puxa a timeline para ver se tem mensagem. Este hábito, este modo de fazer a todo instante, e aí nós temos que lembrar que nós somos aquilo que mais fazemos. E o quanto mais fazemos alguma coisa, melhor nos tornamos. Este hábito, ele pode se tornar inicialmente um comportamento racional, que eu estou pensando no que estou fazendo, porém, de tanto fazê-lo, ele pode se tornar um hábito menos consciente, digamos assim, mais inconsciente, mais irracional. E eu faço por impulso. A conjugação dessas duas situações é que pode desencadear, então, um problema. Porque quando se percebe que está excedida a condição de se utilizar este celular, este aparelho, de uma maneira regular, como um hábito corriqueiro, se tornando, então, um hábito patológico que desemboca numa compulsividade de difícil controle, trazendo, então, prejuízo para as próprias pessoas, como uma incapacitação, como um sofrimento, estabelecendo, então, desordens comportamentais que necessitam alguns olhares. Então, o que nós não podemos, Maria Helena, é pensarmos somente na patologização desse comportamento. Nós temos que olhar isso como um aspecto comportamental, um olhar comportamental para isso e tratarmos inicialmente apenas como um hábito, um impulso, um comportamento do nosso cotidiano. E a gente pode, daqui a pouco, falar um pouquinho quais são as melhores maneiras de se tratar isso. Agora, quando esses tratamentos não são suficientes, aí sim que nós deveríamos pensar para um atendimento psiquiátrico, um atendimento psicofarmacológico. Mas antes disso, é um comportamento, um hábito, um impulso que deve ser tratado inicialmente por profissionais da área da terapia. Agora, Castan, nós estamos aqui falando, né, de maneira geral, na utilização do celular. Ele tem, como você mesmo colocou, diversos vieses, né? Você pode usar para lazer, você pode usar para informação, você pode usar para contato também, né? Que é o que mais a gente faz. Mas estamos percebendo a criação de vários grupos específicos dentro do próprio WhatsApp ou mesmo no Facebook. Tudo isso não canaliza, às vezes, energias que poderiam ser utilizadas de outras formas? Possivelmente sim, Maria Helena. Mas
há de se concordar que o mundo atual é dessa maneira. Nós não vamos conseguir inverter mais essa ordem, né? Talvez o Facebook já não seja tão utilizado pela meninada mais nova. O Facebook já se tornou alguma coisa para as pessoas de mais idade. A meninada utilizando muito mais o Instagram, muito mais o WhatsApp, né? E dentro do WhatsApp, a criação de determinados grupos, obviamente levando em consideração aquilo que nós falamos no primeiro bloco, esta necessidade, essa gênese que nós temos de estarmos ligados aos nossos pares. Isso é hereditário, é genético e sempre foi assim. E as crianças e adolescentes, nesse contexto, hoje, são os que mais se contagiam nessa utilização, inclusive, né? Além de se contagiarem, passa a ser a gênese deles. Não tem nenhuma criança ou nenhum adolescente que não tenha o seu celular e que não esteja conectado ao tempo integral. Mas os pais têm que tomar cuidado para o princípio dessa utilização. Às vezes é uma criancinha de colo que pega um telefone e imita o gestual dos pais, mesmo não sabendo para que serve, mas ele quer pegar o celular da mesma maneira como um adulto quer fazê-lo. E isso tem que ter uma determinação a partir de uma idade para que essa criança ela possa vivenciar ludicamente outras coisas importantes na sua formação. Exatamente, e esse é o ponto. Chegamos então no ponto que é interessante desse debate, dessa discussão. Hábitos mal controlados podem se transformar em vícios. E, obviamente, cabem aos pais e também, de uma certa forma, aos educadores, colocar maneiras de se controlar isto, né? Lembra lá atrás o que se falava, que as crianças passavam tanto tempo na frente da televisão? Isso hoje já deixou de ser uma verdade, né? Hoje, o maior problema é o tempo gasto utilizando esses equipamentos. De pequeno que se torce de pepino pequeno que se torce o pepino, né? Colocando as restrições, e isto compete-se obrigatoriamente aos pais, porque se deixar, é muito gostoso se utilizar o celular, é muito lúdico utilizar e vai tomando conta tempo integral da criança. Então, a obrigatoriedade ou a orientação, melhor dizendo, é que os pais coloquem restrições de horários, e que deve ser muito difícil hoje se colocar restrições de utilização desses equipamentos. Colocar regras está muito difícil entre crianças e adolescentes, né? Talvez seja o grande mal da nossa sociedade hoje, né? Nós vivemos numa sociedade altamente permissiva, onde tudo se pode, e talvez os pais estejam colocando de lado um pouco a sua autoridade, com alguns receios, mas colocando de lado um pouco a sua autoridade e deixando de colocar os mecanismos de controle que são essencialmente fundamentais para a criação de seres equilibrados e seres adaptados. Nós vivemos numa sociedade que tem regras. As regras devem serem entendidas e cumpridas. E é exatamente, possivelmente, pela falta desta ação dos pais que se falta a colocação desses momentos de restrição. Os limites a serem colocados, né? Porque sem limites tudo fica muito mais difícil, não é verdade? Se nós olharmos um pouquinho, falar um pouquinho da psicanálise, né, o Freud falava que nós temos 3 instâncias psíquicas, né? A primeira é o id, que é aquela pulsão, aquela vontade de fazer alguma coisa, né? E a outra, na outra ponta, é o superego, que o superego é exatamente isso que você falou, os limites que devem ser colocados para que nós não transcendemos e não passemos essas barreiras e invadamos o lado dos outros. Nós precisamos dessas regras para o bem viver, senão daqui a pouco a gente está vivendo de uma maneira totalmente animalesca.
Nós vamos voltar a esse assunto, nomofobia, dentro desse programa, porque existe inclusive um teste que pode ser feito para saber se você está realmente dentro dessa nomofobia, não é isso? Na próxima edição, daqui a 15 dias, Maria Helena, nós vamos continuar este assunto, vamos avançar um pouquinho nessa dependência digital, vamos falar não somente do aspecto do celular, mas de uma dependência digital, e nós vamos fazer alguma coisa um pouco mais dinâmica para o próximo encontro, que é trazer um teste de algumas questões e a gente vai poder pontuar e os nossos ouvintes vão poder, então, fazer uma avaliação se ele tem mesmo esta compulsão, se ele está usando o seu celular de maneira mais excessiva ou se não. E aí nós podemos também trazer, muito interessante, já existem alguns aplicativos para os celulares que monitoram o tempo de uso do celular e faz uma pontuação e faz indicação para a pessoa se ele está usando a mais ou a menos. Nós vamos falar no próximo programa sobre também esses aplicativos. Muitíssimo obrigado por sua presença. Lembrando, a sua página na internet, qual é? www.psicastan.com.br e também no Facebook.com/psicastan. Muito fácil para você conhecer ele, que é o nosso colaborador a cada 15 dias dentro do Mente Aberta. José Milton Castan, muito obrigada. Obrigado, Maria Helena. Bom dia, boa semana a todos.